Oi pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. Mais uma vez, com muita alegria, com muita satisfação, que receba a todos aqui para o presente estudo. Então, nós vamos dar seguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, indo agora para a questão número 149. Mas antes de fazer a leitura, fica o convite para que todos façam a inscrição, compartilhem o conteúdo, né? E também deixem o seu curtir. São formas de fazer com que o Espiritismo consiga ir adiante, levando consolo, levando palavras, né? Que muitas vezes podem prevenir problemas muito sérios, né? Como o próprio suicídio, aborto e outras decisões pelas quais muitas vezes se paga por muitos e muitos anos. Mas enfim, sem mais delongas, indo para a questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Pois então, aqui fica, né, aquele conceito que é muito relevante a gente analisar, porque na verdade não existe morte. O que existe é troca de estado, né? Ou nós estamos aqui com um corpo físico ou sem o corpo físico, né? Então a morte, né, na verdade é a morte do corpo físico, é a morte, né, a desintegração do corpo físico. Mas na verdade todos nós temos apenas uma vida, que é uma vida imortal, né? Ou seja, Deus nos criou e a partir dessa criação a gente nunca mais vai deixar de existir. Não há morte, não há aniquilação. O que existe é uma oscilação entre estar encarnado e estar desencarnado. E com o passar, né, das várias e sucessivas reencarnações, chegando o espírito ao grau de espírito puro, né, chegando a um ponto de evolução que ele não precisa mais ir para planetas, né, como a Terra, né, que é de expiação e provas, onde todos nós reencarnamos, como isso ainda, claro, obviamente para todos nós ainda não aconteceu, mas quando ocorrer, né, a gente chegar nesse patamar de espírito puro, aí a gente vai ter uma vida, né, já, enfim, do ponto de vista de existência é uma única só, mas aí já não vai ter essa necessidade, né, de voltar a planetas, claro, exceção feita quando é um caráter de missão, né? Questão 150. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Bom, indo para desdobramento, né? 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, né, a espiritualidade está clareando para nós que uma vez que extinto o corpo físico, a gente continua com um corpo perispiritual muito similar ao corpo que a gente tem agora, né? E isso é interessante, essa reflexão, porque tudo aquilo que a gente faz, né, de bom ou de ruim, sempre acaba ficando, né, dentro desse aspecto vibracional, né? Então, quando a gente faz o bem para o próximo, a gente está equilibrando a nós mesmos, né? Se a gente faz algo de ruim para alguém, né, como por exemplo, infelizmente tem os assassinatos, os estupros, e, enfim, tantos crimes hediondos, essas marcas, né, elas não ficam apenas no corpo de quem foi lesado. Elas também acabam repercutindo no próprio violador, né, no espírito que infelizmente fez uma conduta equivocada. E da mesma forma as questões, né, o mau uso da inteligência, o abuso das questões fisiológicas, tudo isso vai moldando o nosso perispírito. E, claro, né,
sempre que a gente faz algo de bom, né, o amor ele cobre a multidão dos pecados. Então Deus, em sua sabedoria, em sua misericórdia, ele permite que quando a gente faz algo corretamente, a gente pode sim, né, daqui a pouco ter, entre aspas, né, o débito, a dívida congelada para um pagamento posterior. Deus também sempre leva em consideração o momento, né, que eventuais resgates devem acontecer, né, porque a gente precisa estar preparado para acontecer isso. Então, muitas vezes, né, porque, como já diz aquela frase, que a gente nunca tem uma cruz mais pesada do que a gente pode carregar. Então, mesmo aquele irmão, aquela irmã que eventualmente se equivoque, né, e todos nós se equivocamos, eventuais resgates, né, eles podem ser realizados através da ação do amor, né? Então, não precisa necessariamente acontecer algo de, entre aspas, de ruim para a pessoa. Se a pessoa percebe, né, se arrepende, né, tem o remorso, começa agindo bem. Mas se a pessoa já é mais endurecida, né, indo já pela outra via, pela via da dor, mesmo assim, né, Deus, na sua imensa sabedoria, ele vai fazer com que aquela situação ocorra da melhor forma possível, porque ele é misericordioso também. E aí cabe a todos nós, né, sempre buscarmos justamente o que todos estamos fazendo agora nesse momento, que é a sabedoria, para que a gente possa fazer melhores escolhas, né, através do espiritismo, do seu conhecimento, e promover uma renovação, né, uma renovação íntima, uma renovação de escolhas. E assim, aos poucos, né, a gente vai criando novas formas, né, de existir no mundo. A gente vai proporcionando para nós e para os nossos próximos, né, uma melhor saúde espiritual, né? E o que é essa melhor saúde, né? É justamente todos nós começarmos porque tudo aquilo que a gente faz impacta a nós mesmos, né? Então, se a pessoa cria bons hábitos, né, de falar sempre a verdade, se a pessoa tem sempre como móvel, né, digamos assim, aquilo que movimenta o seu ser, o seu dia a dia, é sempre realmente o bem, né, tudo isso vai acabar repercutindo perispiriticamente. Vamos de novo. Perispiriticamente, ou seja, no nosso perispírito. Da mesma forma, né, se a gente se equivoca, a gente também tem consequências ruins no perispírito. E aí, quando a gente começa a observar, né, que bem, não tem como burlar a lei, né, não tem o jeitinho, né, que nem existe no mundo aqui dos encarnados, né, as consequências elas ficam gravadas, né. E isso é uma das grandes novidades, né, que eu acho que mais marcam quem começa a entender o espiritismo, pois quando tu tá do lado de lá, fica muito claro para todos, né, quais são os méritos e os deméritos de cada um. Se a pessoa faz mau uso da palavra, se a pessoa é invejosa, se a pessoa é egoísta, se a pessoa é avarenta, etc, etc, etc. Tudo isso fica marcado num nível de perispírito, né? Se inclusive, né, a mulher, por exemplo, né, fez aborto, se a pessoa tem uma conduta irascível, agressiva, se ela cometeu assassinatos, né? Ou seja, o corpo aqui, a pessoa pode ter uma conduta altamente reprovável, ser uma pessoa perversa, mas aí vai lá, coloca um terno, né, um sapato italiano, né, coloca um perfume, enfim, aos olhos do mundo ela pode ser uma pessoa muito importante, pois tem muito dinheiro, tem muita influência, mas ocorrendo desencarne, isso já não é assim, né? Porque o que vai de fato ficar muito claro a todos são as obras, né? Então isso é bem interessante da gente analisar e refletir. Indo agora para o desdobramento da questão 150, a letra B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra.
isso é algo, né, que deveria ser muito óbvio para todos nós, né? Que a gente não leva nada nesse mundo. Mas infelizmente existe um apego mesmo para os irmãos que já desencarnaram, né, que falam, né, já estando no plano espiritual, das minhas terras, das minhas posses, como se não se desse conta que já não está mais encarnado, né? Aquele apego ao nome da família, ao apego à profissão, enfim, mas não é uma coisa que não faz sentido, porque o propósito da encarnação é o desenvolvimento de valores, né? Então o trabalho é uma ferramenta para a gente desenvolver valor, né? O convívio familiar é uma forma de desenvolver valor. A propriedade que eventualmente a gente tenha são formas para a gente desenvolver, né, o intelecto, a moralidade, a honestidade, a sabedoria, enfim. Tudo isso são formas de a gente desenvolver valores. Só que ao invés de realizar esse intuito, né, a pessoa acaba se equivocando, fazendo uma análise, enfim, transviada, porque ela fica se apegando à ferramenta ao invés de se apegar ao objetivo. Ou seja, a pessoa fica preocupada com a fazenda que eventualmente deixou, mas na verdade aquilo ali é algo temporário, porque a gente desencarna, obviamente não tem como se apropriar desse bem. E na verdade, se naquela encarnação ela teve, né, a possibilidade de por alguns anos ser proprietária de uma fazenda ou de um comércio, não importa, aquilo ali tinha o objetivo de desenvolver a inteligência, daqui a pouco a questão de verificar a honestidade da pessoa, a questão do compartilhamento, né, porque daqui a pouco a pessoa tem que administrar aquilo ali em conjunto com seus irmãos. E assim a gente pode pensar em N situações, né? Mas infelizmente isso não ocorre. Isso é algo muito comum nas mesas mediúnicas, né? Espíritos, né, presos a diversas situações, né? Desde ainda em guerras, né, que já se foram há muito tempo, presos ainda naquele contexto mental da guerra. Espíritos presos, né, em determinadas localidades, em casas, né, se negam a sair da casa porque a casa é sua, né? Já está desencarnado há 20, 30, 40 anos, mas se nega a sair daquela região. Pessoas, né, que já desencarnaram e não se afastam dos seus cônjuges, né, porque não aceitam que não estão mais ali fisicamente, né, e assim por diante. Então por isso que a espiritualidade fala, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Ou seja, não tem sentido a pessoa querer e ficar presa a um bem material. E em relação, né, às relações que nós temos, também, uma vez que a pessoa desencarnou, em um determinado momento, né, seja o seu cônjuge, seja um irmão, seja um filho, posteriormente as pessoas vão poder, lá no plano espiritual, fazer essa nova reunião, né? E isso é muito bonito no espiritismo, né? Porque quando existe amor genuíno entre as pessoas, nada se perde. A família espiritual só vai cada vez mais se ampliando, e esses vínculos, né, afetivos, eles não se perdem, né? Então, se a pessoa gosta muito do seu filho, se ela tem uma ótima relação com amigos, se a pessoa, enfim, qualquer relação que seja valiosa, ela não se perderá, né? Então, por isso que não tem sentido a pessoa se apegar, né, estritamente à vida corporal. Questão 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? Responde a espiritualidade. O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando está numa assembleia, és parte integrante dela, mas, não obstante, conserva sempre a tua individualidade. Aqui é que tem, a gente já estudou, né? E fica, né, novamente o convite para quem não viu, tem interesse de estudar o Espiritismo mais detalhadamente, foram gravados ali, né? Tem vários vídeos, né, em capítulos anteriores, né, do estudo do Livro dos Espíritos.
que se falou em determinado momento em alma coletiva, né? E na verdade não é bem assim, né? Cada espírito, né? Já na fase humana, cada um guarda a sua individualidade e também guarda, né, os benefícios, digamos, e os malefícios disso. Ou seja, se a pessoa se desenvolveu, agiu no bem, agiu corretamente, justamente, ela tem esse plantio e essa colheita garantida. E também, se a pessoa foi injusta, fez calúnias, etc, etc, da mesma forma, ela também tem que dar conta disso tudo, né? Então fica bem claro, né? Porque senão ficaria muito simples, né? Uma pessoa só faz o bem, a outra pessoa só faz o mal, e aí depois lá no final, não, junta todo mundo num, digamos, um bolo comum, né? E aí dilui as ações boas, as ações ruins, aí cada um não tem a meritocracia do que realizou, né? Mas não é dessa forma. É, conforme a orientação da espiritualidade superior. E também pelas obras mediúnicas, né, né, do Chico, do Divaldo e de diversos outros médiuns importantes, e pela própria questão da mediunidade, né, que esses irmãos que têm essa possibilidade, eles verificam que cada ser, né, consegue identificar as pessoas e cada qual tem a sua intelectualidade, o seu entendimento das coisas, a sua forma, né, perispiritual, né, que nem a gente já comentou antes, ela é próxima do que foi o nosso corpo na nossa última encarnação. Enfim, a gente não perde as coisas, né? A gente acaba tendo segmento daquilo que a gente constrói. Ou seja, né, se a gente se desenvolveu intelectualmente, sei eu, por exemplo, na música, a gente continua tendo o entendimento daquele campo do conhecimento. E numa outra encarnação, se assim for projetado, planejado, a pessoa pode continuar, né, nesse mesmo ramo. E ela não começará do zero. Né? Intuitivamente ela já terá facilidade, compreenderá as coisas de forma mais simples. Né? Ao contrário de uma pessoa que daqui a pouco nunca estudou esse ramo do conhecimento. Então são caminhadas, né, nesse aspecto, né, do conhecimento humano. Né? Uma daqui a pouco já dedicou várias encarnações para isso, né, para ser seu ramo de afinidade. E uma outra está começando. Né? E por isso que tem tantas e tantas diferenças nas habilidades, nas facilidades, né? De entendimento, de compreensão, né? De execução das coisas, né? Porque cada um dedicou tempo para coisas, né? Em peculiaridades, né? Que aí é conforme a jornada espiritual de cada um, né? Isso é muito particular, né? Porque daqui a pouco numa vida se dedicou a um assunto, numa outra encarnação a outro assunto, e assim por diante. Ou daqui a pouco não foi tanto do campo do estudo, mas foi mais do campo né, do trabalho ou da vivência familiar. Né? O trabalho no sentido, né, daqui a pouco, de empresas, enfim. Tem muitas possibilidades de evolução. Né? Pessoas que daqui a pouco dedicaram as suas vidas nem os padres, pastores, né, a religiões. Né? Enfim, aí a gente entra, né, naquela questão da caminhada de cada irmão, né? E aí é uma coisa muito particular. Seguindo então para a questão número 152, que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Os homens pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal e estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade, perde ali a sua individualidade. Deixa eu começar. Peraí. Isso aqui está meio pequena letra. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota de água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos, se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto, nada a distinguiria uma das outras.
careceriam de inteligência e de qualidades pessoais quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna, quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres. Também não pode ser posta em dúvida, quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo da fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Aqui, né, fica bastante saliente, bastante claro, né, que os seres humanos, né, eles de fato mantêm a sua individualidade. Por quê? Porque tem uma forma fisicamente, né, delimitada que é a perispiritual. A comunicação, né, das pessoas é muito peculiar, né, quando se manifestam os espíritos, uns são sábios, uns são ignorantes, uns são levianos, né? Da mesma forma como aqui entre os encarnados. A gente caminha numa festa, a gente caminha numa cidade, a gente caminha em qualquer localidade, a gente verifica que tudo é muito diferente. Que tudo, enfim, né? A gente verifica que mesmo uma pessoa que daqui a pouco ele é muito inteligente numa área, em uma outra ela já não sabe tanto, ou uma pessoa que é muito moralizada, mas daqui a pouco nessa encarnação não desenvolveu tanto intelecto. Então as combinações elas são infinitas, né? E em decorrência disto, né, as pessoas também acabam sendo muito, né, enfim, são idiosincráticas, né? Cada um é de um jeito. E uma coisa que é intuitiva, né, e se fosse, né, de se voltar a uma alma global, a um todo global, aí também não haveria sentido, né, de a pessoa se esforçar em ser boa se ela não tivesse mérito, né, se tu não aurisse, né, as consequências daquilo que tu faz, né? E Jesus também fala, cada um segundo as suas obras, né? E esse resultado dessas obras, ela fica marcada em si próprio, né? Na sua intelectualidade, na sua própria moralidade, inclusive no próprio perispírito, né? Então tudo isso é peculiar, é particular, é de cada sujeito. 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Não seria mais exato chamar vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna, mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Aqui também é uma questão, né, de semântica. A vida eterna, né, porque a gente só tem uma vida. Ou a gente está encarnado ou desencarnado, né? É só o corpo que, como ele está enfatizando novamente, é apenas o corpo que é transitório, né? E inclusive se chega ao momento, como se diz, né, quando a gente atinge a perfeição relativa, né, porque a perfeição absoluta é só Deus, aí sim a gente chega num estado de felicidade eterna. Isso também é bastante consolador, né? Saber que todos nós, né, mais cedo ou mais tarde, chegaremos nesse patamar, né? E por mérito, por ter realizado ações do bem, né? Pois foi assim que Deus, né, novamente, né, em sua sabedoria, no princípio das coisas, foi a forma que ele instituiu de evolução, né? Não, os seres não foram criados perfeitos, né? Todos fomos criados simples e ignorantes, e realizando cada um a sua jornada, a sua caminhada, e, enfim, demorando-se, sabe-se lá o tempo que for, para chegar nesse estado de perfeição, né?
que aí, né, a gente tendo conseguido alcançar, né, enfim, a intelectualidade, né, perfeitamente, digamos, perfeitamente, no caso, uma intelectualidade perfeita, mas uma perfeição relativa, né? Uma moralidade perfeita, né, mas uma perfeição relativa. Porque a perfeição absoluta, né, conforme já estudamos, só Deus tem tudo em máximo grau. Então, agradeço a todos que estiveram até esse momento aqui comigo, né, fazendo o estudo. Espero que tenham gostado. Né? Novamente, fica o convite para deixar o like, né, o curtir, compartilhar esse conteúdo e também fazer a inscrição no canal. Né? São formas de divulgar, né, a palavra espírita e principalmente. Então, né, agradecemos a todos por aqui estarem e façam, né, o compartilhamento desse material e que durante toda a semana, do ponto de vista espiritual, que a gente possa sempre ser muito bem intuído e abençoados. Que assim seja.